Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi criado para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro, confinando de forma simples com um ganho de peso forte. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário especialista em lucro de confinamento, e no programa de hoje nós vamos responder, na verdade, a seguinte pergunta: Marcelo, por que o meu gado não tem ganho de peso rápido? Por que o seu gado não tem ganho de peso rápido? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Então, para começar o programa de hoje, eu preciso dizer que o ganho de peso baixo, a engorda lenta, o seu gado não ter ganho de peso rápido, não engordar rápido, esse é um dos fatos, é uma coisa, na verdade, que acontece muito comumente. É muito comum a gente ver esse tipo de situação nas propriedades que trabalham com engorda no nosso país. E a gente percebe isso quando a gente pega a média nacional. Quando a gente fala em média nacional, estão considerados as grandes operações de engorda, os grandes confinamentos, que aí vão ter ganho de peso muitas vezes maiores. Mas a realidade é que a grande maioria das propriedades no Brasil tem ganho de peso abaixo da média nacional. Então, engordar devagar é um problema que acontece demais, e por isso mesmo a gente trouxe essa conversa aqui hoje, nessa edição do programa, por esse motivo. Quando a gente fala em ganho de peso baixo, ou seja, o animal está confinado, você fez o trato, fez a projeção de trato, começou a tratar esse animal e chegou lá no final, ganho de peso abaixo. E o ganho de peso acabou ficando abaixo. Isso é ruim para quem engorda, isso é ruim para o mercado de uma maneira geral, acaba sendo ruim para todo mundo. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje nessa missão de contribuir para melhorar a performance, para mudar de uma vez por todas a história do confinamento nesse país. E você também está convidado a fazer parte dessa missão, que é mudar a forma de confinar para justamente ter um ganho de peso forte, para engordar rápido. Agora, por que será que a maior parte das propriedades no Brasil, o que acontece será na maior parte das propriedades do Brasil, que elas não conseguem engordar rápido? Quais são os problemas que acontecem quando se demora para terminar os animais? Quando você demora para terminar os animais, demora para conseguir deixar esses animais prontos para encaminhar para o frigorífico, você não sabe se realmente está dando lucro mesmo a sua operação ou se está empatando. Você fica numa dúvida, você continua assim, será que eu continuo engordando? Será que eu paro de engordar? Os problemas relacionados à engorda lenta, ao baixo desempenho nos confinamentos, geram uma dúvida na grande maioria dos produtores, e essa dúvida, essa incerteza, ela é negativa, ela joga todo o resultado para baixo, o seu, da sua equipe, de todo mundo. Então, você começa com essa dúvida. E quando você começa com essa dúvida, eu vou dizer uma coisa, meu amigo pecuarista, meu amigo produtor que quer começar a engordar, que segue a gente aqui e quer começar a trabalhar com engorda, quando você começa com essa dúvida, não sei se eu estou ganhando, se eu estou empatando, se eu estou ganhando dinheiro, eu estou só trocando cheque, você já está percebendo como é que vai ser o final dessa história. Quando você começa com essa dúvida, você já sabe como é que vai terminar tudo isso. Agora, quando a gente fala em engordar rápido, para deixar aqui o nosso tema bem ilustrado, o que a gente vai passar de conhecimento hoje bem explicado já nesse começo do programa, quando a gente fala em engordar rápido, eu quero dizer o seguinte: engordar rápido significa ter bom ganho de peso, ter bom ganho de carcaça, o animal fica pronto rápido, o animal fica pronto com menos tempo de coxo. E aí, consequentemente, no mesmo espaço, com a mesma estrutura, com a mesma equipe, você vai conseguir girar mais animais por ano. Então, uma consequência direta de aumentar essa velocidade aí de preparar os animais, aumentar o ganho de peso para aumentar a velocidade da engorda, é que com a mesma estrutura, com o mesmo custo fixo, você provavelmente vai girar mais animais por ano. Provavelmente não, você vai girar mais animais por ano. E engordar em confinamento é muito diferente de engordar no pasto. Quando a gente fala em engordar em confinamento, a gente está querendo imprimir, a gente precisa imprimir um ganho de peso forte, e eu já vou contar uma história já sobre isso, porque chegou para mim na semana passada aqui no programa uma história sobre isso, sobre ganho de peso forte. Mas
Quando a gente está falando nas diferenças de engordar no pasto e engordar no confinamento realmente é um sistema forte. O pasto é diferente. Pasto, para estar bom, para gerar bom resultado, ele depende de chuva, de clima, boa frequência de chuvas na região, depende de terra boa, depende de correção do pasto, depende da habilidade agrícola de quem está fazendo essa operação, de quem está engordando a pasto. E é claro que quando a gente fala em engordar a pasto, você logo vai pensar num limite de animais, porque a gente está falando que o resultado da engorda, ou seja, quando você fala em engordar a pasto, você precisa saber que o resultado da engorda ele está proporcionalmente ligado à quantidade de animais, à ocupação, quantos animais por hectare. Então, o seu resultado está totalmente relacionado à lotação, à taxa de lotação de pastagem. Então, obviamente que existe um limite para engordar pasto, a gente logo tem que pensar nesse limite. E dependendo da região do Brasil, dependendo da época do ano, você, meu amigo, que quer engordar pasto, tem que saber que o seu ganho de peso vai variar demais de acordo com a época do ano, com o tipo, com a qualidade nutricional e com a quantidade de capim que está sendo produzida ali no pasto. Então, engordar pasto é totalmente diferente. Muitas vezes a gente acaba tendo resultados menores que 1 kg de ganho de peso por dia. E isso pode não ser suficiente para gerar lucro para a sua propriedade. Você pode estar aí fazendo de uma forma simples, mas empatando nesse tipo de sistema. Engordar no confinamento é diferente. E quando a gente fala em engordar no confinamento, principalmente nesse momento que a gente está passando e em todos os momentos onde o ciclo pecuário acaba jogando o valor da arroba lá para baixo, nesse momento a gente está falando em engordar, Marcelo, confinar nesse momento, pelo amor de Deus, com essa queda que está o valor da arroba, que está acontecendo hoje no Brasil com a arroba baixa do jeito que está, vai simplesmente acabar comigo, que sou pequeno, que sou médio confinador. Só vai sobrar, Marcelo, os confinadores gigantes, a gente não vai existir mais. Talvez você ou muitos de vocês estejam pensando isso agora, porque é natural. Quando a gente começa em momentos de margem mais espremida e com queda de arroba, o natural é a gente pensar que realmente pode ser o fim. Mas eu tô aqui para te falar o seguinte, que o principal desafio nosso não é o que acontece fora da porteira muitas vezes quando se fala de confinamento. O principal desafio nosso acontece dentro da porteira, muitas vezes causado pela complexidade da operação. Quando você tem uma engorda lenta, quando o ganho de peso dos animais é baixo, quando seus animais não ganham peso rápido, isso desanima qualquer um e é um sinal claro de prejuízo lá no final. Para sair do zero ao lucro é necessário um método que te permita engordar de forma simples e rápida com um ganho de peso forte, um ganho de peso de 1,7 kg por dia, por exemplo. E eu ainda preciso dizer aqui que existem maneiras de driblar a queda no valor da arroba. Sim, isso é uma realidade hoje. Tem gente que já faz, a maior parte dos pecuaristas ainda não conhece essa ferramenta, mas tem gente que já faz e já dorme tranquilo mesmo quando a arroba cai. E se você que está aqui com a gente hoje, está querendo começar a confinar agora e não entende essa coisa de ganho de peso fraco, de ganho de peso forte, de engordar rápido, de engordar devagar, eu vou te explicar mais ou menos como funciona isso. Então, o que acontece? No passado, lá atrás, era muito comum a gente ter ganho de peso de 1,4 kg por dia. Então, a meta dos confinamentos até os grandes era conseguir chegar num ganho de peso de 1,4 kg por dia. Isso era considerado bom lá atrás, 10, 15 anos atrás, dependendo da região que você está, isso pode ser uma realidade hoje, mas para o estado de São Paulo, para as regiões que a gente visita, para quem está trabalhando sério, a gente já sabe que isso é uma coisa do passado. O ganho de peso de 1,4 kg por dia era uma meta no passado, aonde se tinha como o outro lado dessa meta, né, um ganho de peso de 1,4 kg com um custo baixo, buscando um valor de diária no confinamento mais barato. Aí depois disso mudou para 1,5 kg, mudou para 1,6 kg, e aí já conseguindo engordar melhor esses animais, já conseguindo produzir mais arrobas por ano, com a mesma estrutura. E hoje em dia a gente quer mais que 1,6 kg. Você que está começando agora, para entender o que é ganho de peso forte, a gente quer mais que 1,6 kg,
mais que 1,7 kg de ganho de peso por dia e algumas propriedades já têm como meta mais de 2 quilos de ganho de peso diário. Isso é possível, é o resultado de um trabalho construído em todas as etapas do ciclo de engorda, muitas vezes desde a etapa da cria, com um keep feeding muito bem feito. Então, tudo isso que eu disse, esse aumento de ganho de peso que a gente já está buscando hoje, que já é realidade em muitas propriedades e você precisa buscar hoje para fugir desse negócio aí de engordar lento, ele é uma oportunidade para aumentar a produção de arroba, porque com ganho de peso rápido, desde que o seu sistema de engorda seja bem planejado, a sua conta tenha sido feita da forma certa, então com ganho de peso rápido, com objetivo específico de ganho de peso alto e rápido, você tem uma oportunidade para crescer no gado hoje. Quando você faz isso seguindo um sistema, um método de engorda, você já sabe aonde você vai chegar. Então você tem um objetivo rápido ali, você precisa imprimir um objetivo rápido de ganho de peso, mas você vai fazer isso com um método, um passo a passo, você já sabe aonde você vai chegar. Essa é a certeza que você precisa ter que vai fechar bem aí no seu confinamento, que vai fechar um confinamento com um resultado positivo, com o lucro que é necessário para crescer, para produzir mais arrobas hoje. Mas Marcelo, fala uma coisa para mim. Mesmo com a arroba em baixa, mesmo com o preço do milho do jeito que está, você realmente acha que é possível continuar ganhando com engorda, continuar ganhando com confinamento? Essa pergunta é a campeã de audiência toda vez que chega aqui para a gente as nossas pesquisas, que a gente conversa com muita gente sempre através das pesquisas, dos e-mails. E essa é a pergunta campeã, Marcelo. Eu não tenho muito boi do jeito que está hoje, mesmo com a arroba caindo, mesmo com o milho caro. Você tem certeza que dá para chegar no lucro hoje? E isso acontece, esse tipo de pensamento, ele acontece porque nós comparamos de uma forma errada. O ser humano, ele faz comparação. Fazer comparação é a nossa natureza. A gente se compara o tempo todo. Por isso que tem aquela frase antiga que a minha tia, o meu tio, minha mãe falava demais. O ovo da galinha é sempre mais gostoso, porque o ser humano ele se compara, ele compara ele com o vizinho, com o amigo, com alguém que está perto. Então, presta atenção no que eu estou falando agora, você, meu amigo pecuarista, porque esse tipo de comparação é justamente o que te leva a um pensamento errado, a uma conta errada. Porque se você comparar o preço do milho que você tem hoje, quando você compara o preço do milho que você tem hoje com o preço do milho de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, você está comparando errado. Quando você compara o valor da arroba do boi gordo hoje com o valor da arroba do boi gordo da semana passada, do mês passado, do ano passado, de julho do ano passado, você está comparando errado. Essa é a comparação errada. Esse tipo de comparação te atrapalha. E no final do programa de hoje eu vou dizer qual é o jeito certo de fazer a comparação, mas antes, ou melhor, qual é a comparação certa, mas antes eu preciso te falar o seguinte. Antes de te falar a comparação certa, eu vou falar que se você aprender a fazer essa conta, essa comparação bem feita, isso é o conhecimento mais valioso que você pode ter para saber se você vai realmente chegar no lucro no seu confinamento. Não importa o tamanho dele. Tem gente que acha que confinamento com menos animais é um problema e muitas vezes é uma solução. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, a gente fala muito disso. O que eu quero que você entenda agora é o seguinte, existe uma informação, um conhecimento importantíssimo nessa comparação que finalmente vai poder fazer você chegar no lucro, você fazer a conta certa para chegar no lucro. Segura aí que antes de contar eu preciso te explicar no detalhe por que normalmente os bois não conseguem engordar rápido. Por que você não consegue ter um ganho de peso rápido? O problema, em geral, está na nutrição dos animais. Nutrição é uma ciência que existe já faz muitos anos. Existe nutrição humana, mas a nutrição animal, a produção animal, ela é uma área que cada vez mais está trazendo novidade, está trazendo informação nova
está trazendo coisa importante. Então o problema da engorda lenta está na nutrição dos animais. A gente tem que entender alguns conceitos que são muito importantes mesmo. Porque o animal demora para ganhar peso porque ele não tem uma ingestão de energia suficiente em uma dieta equilibrada para que a saúde ruminal, o equilíbrio do rumen permaneça estável. É uma frase complexa, eu sei, eu vou falar de novo. O animal não tem entrada de energia suficiente numa dieta balanceada, equilibrada, que torne possível um equilíbrio do ambiente ruminal para que ele tenha um processo digestivo muito bem feito. Então, ele demora mais porque não tem energia suficiente, porque o trato barato é mais fraco. E nesse momento, quando você faz a comparação do milho de hoje com o milho de ontem, você vai querer pegar um trato mais barato. Você vai falar assim, eu posso gastar no máximo isso porque eu vou fazer uma conta. Está fazendo a comparação errada e aí quer buscar um trato mais barato e aí o animal não tem entrada de energia suficiente. Quando a gente fala em energia, é uma comparação muito legal, assim dizer, por exemplo, você está aí, sua casa é 220, muito bem, aí cai uma fase e está no 110. A luz vai acender do mesmo jeito, alguns equipamentos não, mas a maioria deles a luz vai acender, mas ela acende mais fraca. No boi é a mesma coisa, com energia mais baixa do que precisa, o ganho de peso vem, mas vem mais fraco e não é suficiente para te levar do zero ao lucro. Se não tem um ganho de peso forte, isso pode não ser suficiente. Isso acontece porque o volumoso que a gente usa, como o próprio nome diz, faz volume, enche o nosso olho, mas é barato. Outro dia, o Churrasco que está aqui atrás participou do nosso programa dizendo que quando ele come muito volumoso, o bucho enche demais e aí ele fica satisfeito rapidamente e demora para fazer essa digestão, demora mais para comer, diminui a ingestão de energia diária e ele demora mais para ganhar peso. Só que é muito comum, meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, a gente querer usar o volumoso, é natural isso. Primeiro porque o boi come capim no pasto e a gente acha que tem que ser assim. E segundo porque é barato, enche o coxo e nos engana. Esse é o jeito errado, isso é um dos motivos principais pelo qual o ganho de peso é baixo. E tem mais um detalhe. Pensar que volumoso é barato nem sempre é o que parece. Há um mês atrás, eu estava conversando com um dos pecuaristas que está com a gente aqui, o Bebeto, que tem uma propriedade lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. E ele estava começando com a gente e ele estava comprando uma silagem de milho na melhor revenda da região lá dele e muito bem indicada a silagem, uma silagem muito bonita, ensacada, embalada a vácuo em sacos, em sacos uniformes, muito bem embalada, cheirosa, que custava R$670 a tonelada, porque o milho na região dele estava R$1.450. Ele falou, Marcelo, eu estou usando muita silagem porque aqui o milho está muito caro. Então eu botei a minha energia da dieta na silagem. E o que ele não sabia, e a gente fez a conta junto, e ele mudou o sistema dele, e daqui a algum tempo eu vou trazer ele aqui no programa para contar pessoalmente para vocês o que aconteceu com ele quando ele mudou o sistema. Hoje eu só vou contar a conta que a gente fez junto. Então a gente pegou os R$670 do custo de uma tonelada de silagem, sabendo que ela tinha 30% de matéria seca, a gente pega esse 670 e divide por 0,3, ou seja, por 30%. Meu amigo, 670 dividido por 0,3, o Churrasco é bom em matemática, né, Churrasco? Conta pra gente aqui quanto que é 670 dividido por 0,3 dá R$2.230, uma tonelada de matéria seca do silo. R$2.230. R$1.450 é um quilo, uma tonelada de matéria original do milho. Só que o milho tem lá seus 13%, 12,5%, 13% de umidade. Pode por 13%. Então, para saber o custo de uma tonelada de milho na matéria seca, você pega 1.450 e divide por 0,87. O que é necessário entender nesse momento é que uma tonelada de matéria seca de silo custa lá para o Bebeto R$2.230, ou seja, é muito mais caro a tonelada da matéria seca do silo do que do milho.
Isso sem considerar o NDT, hein? E essa conta ela deve continuar. Então, às vezes a gente acha que está fazendo um ótimo negócio usando um volumoso barato, mas na verdade a gente está perdendo dinheiro. Está pagando mais caro na tonelada da matéria seca, porque 70% de uma silagem é água, só 30% é matéria seca. Enfim, um outro problema muito comum que leva a baixa de ganho de peso, que faz com que os bois demorem para terminar, para ficar pronto, para ficar terminado no confinamento, que demora para engordar esses animais, é a falta de rotina. A falta de rotina que acontece de um jeito comum aí nas propriedades. E essa falta de rotina é a rotina para conseguir tratar com o trato certo, com o trato bem misturado, com a quantidade certa de trato por dia. É entender, ou melhor, é a falta de entendimento do produtor da necessidade de ter realmente uma engorda, ou uma dieta que entregue a mesma quantidade de energia todos os dias. De fazer muito bem certo essas duas etapas importantíssimas de qualquer confinamento, que quando a gente não faz bem feita, leva a uma engorda lenta. Se você não tem uma rotina, ou melhor, se você não dá conta de fazer uma rotina muito bem feita no seu confinamento, usando o sistema de engorda atual que você usa, você precisa mudar o sistema de engorda. Porque sem rotina o resultado não vem. Os problemas de manejo, eles acontecem de forma muito comum e fazem com que a engorda seja mais lenta. Por exemplo, hoje eu estava num confinamento e estava conversando com a turma. Esse confinamento é o primeiro mês que a gente está lá atendendo eles. E aí eu chamei a turma para conversar e precisei começar a explicar o seguinte. Bom, primeiro de tudo, antes da gente chegar, o trato tinha mais volume, tinha mais bagaço, tinha mais volumoso, tinha mais fibra, e a fibra do bagaço de cana, ela não tem nutriente praticamente nenhum, ela é só fibra mesmo. E só que a impressão da turma que trabalhava lá, e isso pode acontecer com você também, a impressão é que quando você coloca mais bagaço, enche o coxo, e aí você está misturando um ingrediente energético, um ingrediente proteico, essa dieta está ficando ali no teu modo de ver bonita e realmente parece bonita, e os animais comem, porém a quantidade que sobra acaba sendo maior, porque o animal tem um limite de ingestão desse bagaço, e talvez você não esteja pesando a quantidade de comida que você está pondo e nem se importando com essa sobra de comida. Então eu comecei a explicação dizendo o seguinte, que o bagaço de cana, ele é como se fosse o alface no nosso prato. Quando a gente está com fome, a gente come arroz, feijão, carne, um bife e, claro, vai comer um pouco de fibra ali, que no nosso caso é para a motilidade do bolo alimentar, para ter uma digestão melhor, para produzir, para ter uma facilidade ali de digestão e de ir no banheiro, obviamente. E no caso do boi, quando a gente coloca bastante bagaço, a gente pode ajudar esse rumen a funcionar, estimular a ruminação, mas na verdade, se você está com fome e aumenta muito a ingestão de alface, você engorda mais por isso? Não, o seu prato vai ficar cheio. Pelo contrário, quanto mais alface, mais emagrece. No caso do boi, o bagaço, por ter baixíssima energia, a gente põe muito bagaço, ele tem uma aceitabilidade limitada e isso não faz com que o animal ganhe mais peso. Só que de olhar o coxo, fala, não, Marcelo, mas o que a gente está fazendo agora é muito pouca comida para esses bois. Espera aí, quanto tem de energia nessa comida? Então, é um ponto importante saber que o bagaço volumoso não é a quantidade só que você está colocando ali, é a qualidade do alimento. Quando a gente olha só a quantidade, esse é um motivo importante pelo qual demora para esse animal engordar, é um motivo pelo qual esse animal não tem ganho de peso forte. Porque a dieta está entregando um alimento com baixo teor de, ou melhor, a dieta está entregando baixo teor de energia, baixo teor de nutrientes ali. Então, o animal come e não engorda. E aí eu chamei a turma, expliquei isso para que eles entendessem também, porque eles também precisam entender, porque senão a hora que eu virar as costas, eles vão lá e vão colocar mais bagaço. Eles vão querer ajudar até, só que não funciona assim. Quando eu preciso ajustar um trato, não é só colocar mais bagaço, tem que ajustar proporcionalmente. E um trato com 3, 4, 5 ingredientes muito úmidos, acaba sendo muito difícil fazer uma mistura bem feita e esse é um dos problemas de rotina
que leva a uma engorda lenta lá no confinamento. Então, esse é um detalhe com o trato fraco. E tem um outro problema que parece que é até mais difícil de entender. O outro problema que a gente tem com um trato muito forte, mas numa propriedade que tem erros de manejo. Quando a gente está trabalhando com um trato forte, com muita energia, com muito amido, eu só consigo fazer isso, dar certo se eu tiver um método que me ensine um manejo que seja simples e que a turma faça muito bem feito. Por quê? Porque um trato muito forte, com muito amido, vai gerar uma produção de ácido lático muito grande. Vai ter uma chance da acidose ruminal ou subacidose ruminal, que às vezes é até pior, porque você não percebe, isso impacta diretamente no consumo, o consumo fica errático, o animal um dia come mais, aí entra em subacidose, entra em acidose, fica 2, 3 dias comendo pouco, come, não come, aí esse é o pior cenário, porque você está gastando um dinheiro forte para fazer um trato forte e esse animal não consegue ter um bom padrão de consumo. A acidose diminui o consumo desses animais e aí, obviamente, que lá no final você vai ter um ganho de peso mais baixo, mesmo usando um trato forte por problema de manejo. Então, erros de mistura são seríssimos. Se eu estou com uma dieta forte, mas com um ingrediente muito úmido, que eu não consigo misturar direito, isso é um problema sério. Erros de mistura no núcleo. Quando eu vou usar uma dieta forte, o núcleo, obviamente, necessariamente, eu preciso usar um núcleo que tenha um aditivo de qualidade, um núcleo que entregue um aditivo que seja capaz de modular essa produção de ácido no rumen para que o animal não entre em subacidose. Mas não é só usar um núcleo bom, meu amigo pecuarista, meu amigo produtor. Além de usar um núcleo bom, você tem que ser capaz de misturar esse núcleo na sua dieta. Se você não tiver uma boa mistura, o churrasco que tem um chifre enorme, como vocês estão vendo aqui, o churrasco, ele é bravo, ele é dominante, ele vai lá, vai bater nos outros, vai procurar a parte que tem mais amido da dieta, porque é mais aceitável. E pode ser que o núcleo não esteja bem misturado e aí o churrascão entra em acidose lá, passa mal, fica sem comer 2, 3 dias. Muitas vezes tem até laminite por conta disso. Dor no casco, laminite por conta desse excesso de produção de ácido. Então, não basta escolher um aditivo forte, você tem que ser capaz de misturar muito bem esse aditivo. E quando a gente fala em mistura, eu preciso deixar uma dica aqui para você que está chegando agora, que o núcleo é o menor ingrediente, o menor percentual de inclusão na sua dieta é do núcleo. E potencialmente ele é uma das partes mais importantes. Então, para que isso aconteça de uma forma otimizada, você precisa diluir esse núcleo, essa ureia, um outro aditivo com um dos ingredientes da dieta, pode ser com milho, pode ser com um ingrediente que esteja entrando numa inclusão menor, fazer uma pré-diluição, misturar muito bem misturado para ter a chance de ter uma mistura muito bem feita. Se você não dá conta de fazer isso e quer usar uma dieta forte, não vai dar certo, vai dar problema. Então tem que mudar para usar uma dieta forte, se não dá conta de fazer isso, tem que usar um outro sistema de engorda que seja mais simples do que esse. Bom, resumindo, o que aconteceu aqui? O que eu acabei de falar? A engorda foi lenta, esses animais demoraram para ficarem prontos, você demorou para conseguir botar esses animais no frigorífico, demorou para engordar esses animais, porque não acertou o ponto do motor. Lembra do motor antigo? Que você tinha que acertar o ponto ali, senão ele ficava totalmente esquisito? Pois é, não acertou o ponto do boi. O que é não acertar o ponto do trato do boi? É assim, ou tá para mais ou tá para menos. E problemas de mistura, problemas com sistemas mais complexos de confinamento vão levar a um trato diferente a cada dia, um pouquinho para mais um dia, um pouquinho para menos o outro. Então tá sempre com erro, tá para mais, tá para menos, tá para mais, tá para menos. Se você não aprender a fazer os cálculos da forma correta, você erra dessa forma. Só que tem um detalhe, a gente é brasileiro e não desiste nunca, a gente é valente, a gente quer fazer de qualquer jeito. E na hora de fazer, de agarrar e fazer e conseguir passar o trato e fazer, muitas vezes essa valentia nossa nos atrapalha porque a gente está fazendo errado. Às vezes, fazer a qualquer custo nos leva ao erro. Muitas vezes,
Esse erro é que custa o lucro da sua propriedade. Custa, te leva para o prejuízo. Muitas vezes o fazer de qualquer jeito não é mais o caminho certo para continuar engordando. Então você que gosta, você que quer realmente continuar, você que está chegando agora com a gente, você que gosta de confinar ou que quer começar a confinar, tem que acertar essa conta, tem que fazer essa conta certa. Agora, no cenário de hoje, com o custo de terra do jeito que está, com o custo de insumo do jeito que está, com a volatilidade do mercado, engordar rápido é fundamental. Muitos produtores transformaram a propriedade em negócios agropecuários, negócios pecuários, perceberam que precisavam cuidar melhor desse negócio, transformou a engorda, a propriedade, num negócio e percebeu que precisa cuidar melhor dessa propriedade, precisa passar a ganhar mais dinheiro ali e que isso, para ganhar mais dinheiro, isso exige que se produza mais arrobas por hectare e ano. E para cuidar melhor desse negócio, o que você deve olhar de perto? O que você precisa olhar muito de perto no dia a dia do seu confinamento? Como você consegue fazer isso de uma forma simples? Como você consegue criar uma rotina para os funcionários para que eles façam certos? Como você consegue e precisa corrigir os erros dos funcionários de uma forma sempre positiva, trilhando eles, direcionando a turma para o lado certo, para fazer certo cada vez melhor. Todos esses pontos são muito relevantes e a gente não vai tratar a fundo cada um desses pontos aqui hoje, porque a gente está falando em velocidade de ganho de peso, mas são muito relevantes e você precisa considerar cada um desses fatores para realmente conseguir levar a sua propriedade ao lucro. Agora chegou a hora de eu falar o seguinte, o que precisa realmente para buscar eficiência, para saber se vai dar certo, a conta certa, a comparação certa. Qual é a comparação certa que você precisa fazer para sair do zero ao lucro na sua propriedade com um sistema de engorda simples com ganho de peso forte? A conta que você precisa fazer é o seguinte, você precisa, não é comparar o preço do milho no tempo, por exemplo, olhar o preço do milho hoje, com quanto ele custava lá em 2016, 2017, R$ 28 o saco. Não é essa comparação que precisa ser feita. A comparação que você precisa fazer é o seguinte, comparar o valor que você vai investir para engordar uma arroba, ou seja, o valor da arroba engordada com o valor da arroba recebida, ou seja, o valor que você vai receber quando você vender essa arroba lá no frigorífico. Essa é a conta que você precisa fazer, não importa se o milho está 80 ou 90 hoje, estava 28. Quanto é que você precisa investir para produzir uma arroba, porque você vai receber em arroba lá na frente também. Então você vai comparar quanto você investiu numa arroba com quanto você vai receber nessa arroba. Ah, Marcelo, mas como é que eu sei quanto que eu vou receber nessa arroba? Para isso, existem alguns mecanismos, como por exemplo o preço dos contratos futuros de boi lá na bolsa. Começar a olhar para isso, começar a entender que isso pode ser um norte para você, é uma ferramenta a mais para fazer essa conta certa. Então, se eu estou com gado hoje e eu vou matar esse gado lá em junho, ou lá em maio, ou lá em abril, dependendo da idade dos animais, do tempo que você vai ter de confinamento, você sabe, Marcelo, nós estamos aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, vou matar o gado em maio. Em maio, quanto que está o valor do gado lá na bolsa? Quanto que é a projeção? O que é a bolsa? A bolsa diz a projeção, um palpite de quanto vai estar o valor do gado lá no momento que eu for vender ele. Então essa é a comparação que eu vou fazer. E se você quer saber mais, falando em bolsa, existe uma forma de fazer um seguro de preço para você garantir um preço mínimo de venda dos seus animais na época que você for vender. E o primeiro passo é começar a acompanhar isso, os valores do preço futuro, os valores dos contratos futuros de gado para os meses mais para frente, para fevereiro, para março, para abril, por exemplo. Então essa é uma comparação real, importante, que te dá um norte para saber se você vai ganhar dinheiro. E a outra comparação que você tem que fazer, que é importantíssima também, é assim, não é, Marcelo, a arroba está barata agora, eu vou receber menos por isso. Então você comparar a arroba agora com a arroba do ano passado é uma coisa que te leva a um entendimento errado do seu negócio. É uma coisa que talvez te leve a sair do negócio e muitas vezes pela comparação errada que você fez. O que eu quero dizer com isso? É que o que eu tenho que comparar é
a arroba que eu pago na reposição, ou seja, o valor da arroba de reposição, com o valor da arroba que eu vou vender no momento certo, no momento que os animais estiverem terminados. Então, pensa uma coisa, se a arroba caiu, mas a reposição também caiu, talvez a reposição tenha caído até mais. Talvez você ache pessoas que estão desesperadas aí, que não vão engordar e que querem vender ainda, querem vender de qualquer jeito e por isso vão vender mais barato. Pessoas que precisam vender e por isso precisam vender mais barato. Então, quanto você paga na arroba de reposição versus quanto você vai receber nessa arroba vendida é um número muito legal, uma conta muito bacana de fazer. Esses são os princípios da análise de viabilidade que a gente faz, que a gente indica, porque aí você está fazendo a comparação certa. Percebe a importância de usar a inteligência nesse momento? Porque a maior parte das pessoas, e isso é natural, está tudo certo, muitas vezes eu posso, em outros cenários, em outros mercados, em outros negócios que eu não conheço, eu também posso fazer conta errada, posso fazer comparação errada. Então, nesse momento, se você tende a fazer essa comparação errada, eu entendo. Potencialmente eu também faria, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse essa informação. Agora, quando eu uso a inteligência, ao invés de deixar o meu cérebro pensar rápido e falar, precisa parar, caiu a arroba, precisa parar, Marcelo, para, caiu a arroba. Não, para lá, vamos usar o nosso cérebro devagar, o cérebro que faz conta, que é racional, que me leva realmente a uma informação de qualidade, calculando, planejando. Olha o valor de ter esse conhecimento hoje. Enquanto está todo mundo reclamando e muitas vezes lamentando e saindo do negócio, porque continua comparando errado, você passa a fazer uma comparação certa. O meu pai passou uma vida inteira e não aprendeu a fazer diferente, acabou terminando com tudo vendendo os animais. E hoje a gente tem a informação e o conhecimento para fazer diferente. E você? Você gosta mesmo de boi? Você quer mesmo continuar engordando boi, só que agora de um jeito diferente? Então, está na hora de mudar o seu sistema de engorda para não morrer, para não precisar acabar com tudo, para não precisar vender a propriedade. E é uma oportunidade muito bacana, porque agora que a arroba está em baixa, você, no meio de muitas pessoas que não têm informação, você já tem. Você tem a oportunidade de usar essa informação para fazer esse cálculo, ver quanto você vai pagar nessa reposição versus quanto você vai vender essa reposição. Existe um percentual de ágio que é aceitável. E nesses momentos, muitas vezes, esse ágio diminui. E muitas vezes até você consegue comprar sem ágio, dependendo da região, dependendo do teu conhecimento aí na região. E tem que procurar, tem que conhecer, tem que ir atrás. Imagina como é importante você entrando agora nesse momento de arroba baixa, fazendo essa comparação certa, sabendo resolver esses problemas aí que levam ao baixo ganho de peso, à engorda demorada, usando um sistema simples, com dieta forte e fácil de entregar todo dia, você consegue fazer isso. Você consegue chegar nesse resultado. Você vai ficando craque nesse jeito novo de engordar, porque você já não tem mais problema com engorda lenta. Agora, seus animais engordam de forma rápida. Então você fica craque no momento que a margem está mais espremida e ainda assim você consegue chegar no lucro, só que é cíclico. A arroba vai subir de novo. E você vai estar lá craque no seu sistema de engorda quando a arroba subir de novo. Fazendo a comparação certa, comprando certo, vendendo certo, olhando o preço futuro de boi, você consegue isso hoje. São etapas muito importantes. Você vai estar pronto para aproveitar quando a arroba subir. Enquanto isso, outros produtores que não têm essa informação, outros produtores que muitas vezes você encontra por aí nas rodas, aí tomando uma cerveja, ou então nos leilões, eles continuam lá aterrorizados, com medo do resultado, com medo do que vai acontecer. E muitas vezes eles estão ali, mas já nem tem mais boi. Está ali porque gosta, mas não foi capaz de calcular certo, de entender essa armadilha dessa comparação errada e precisaram sair, precisaram parar. Só que aí eles gostam muito e estão ali. E aí quando a arroba sobe, todo mundo quer voltar de novo. E aí quando todo mundo quer voltar, precisa pagar mais para voltar. Só que se não tem eficiência, não adianta nada a arroba subir. Porque vai continuar engordando de uma forma lenta por todos esses problemas que a gente falou aqui hoje, por uma dieta que simplesmente não entrega a quantidade necessária de energia, por um manejo que não tem uma rotina e não consegue entregar o mesmo trato todos os dias com a mesma quantidade de energia todos os dias, por problemas
de pessoal, de mão de obra que não é capaz de entregar, também porque o que você pede para eles fazerem é muito mais complexo do que eles conseguiriam fazer. Então, meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, você que quer começar a engordar boi, hoje nós falamos dos problemas que levam a uma engorda lenta, que fazem com que o seu gado demore para ficar pronto, que levam a um ganho de peso baixo. Se você quer realmente sair do zero ao lucro, precisa mudar, precisa fazer diferente e precisa estudar, precisa se planejar do jeito certo, fazendo a comparação certa. Muito bem, e vamos que vamos, ok? Ótima noite a todos e fiquem com Deus.